Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morria, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morria, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, galera. Esse ano o Enem é nosso. Esse ano nós vamos quebrar tudo nessa prova e aí a gente vai estudar agora na música Amarelo de Emicida, que usou esse samplezinho, um monte de coisa bacana para sua prova. Vamos começar estudando a importância do contexto. Este refrão, tenho sangrado demais, mas chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, pode ter diferentes interpretações de acordo com o contexto. E aí você vai aprender a importância que isso tem para uma prova como a do Enem. Vamos estudar, como sempre, figuras de linguagem, vamos estudar escolas literárias e dessa vez eu vou conseguir falar um pouquinho para ti da tal da poesia marginal, tão importante que já foi cobrada diversas vezes na prova do Enem. Então agora tá começando mais um vídeo com Emicida, Majur e Pablo Vittar, Amarelo. Vamos fazer a análise agora, vem comigo! Vamos lá então, né, gurizada? A letra de Amarelo, com Emicida, Majur e Pablo Vittar, é uma letra gigante pra gente analisar toda. Óbvio que não vai ter como, a gente teria muita coisa pra falar de impacto em termos da interpretação dessa música, mas eu selecionei aqui alguns trechos pra gente trabalhar, ver coisas pertinentes que podem ser interessantes pra nossa prova também. Vamos começar com esse refrão aí, né, que é um sample, é utilizado, a letra original é do Belchior, e ele arrastou pra música aqui. O tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. A gente começa mostrando pra você o valor que tem esse refrão, do quanto a interpretação depende do contexto. É impressionante o quanto depende do contexto. Porque quando o Emicida traz esse refrão, esses versos, pra agora, e ele convida Majur e Pablo Vittar pra cantar com ele, e na voz da Majur, principalmente, isso fica muito forte. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. A música ganha uma conotação muito forte de luta contra o preconceito, né? De luta contra toda forma de preconceito, contra o quanto o preconceito mata. E aí observa que na composição original, talvez não tenha sido essa a intenção. Talvez seja um outro contexto mostrando isso em outra realidade. Então, a melhor maneira que tem de você entender o quanto o contexto pode alterar o significado de uma frase é esse, né? Lá nos anos, há muito tempo atrás, que foi escrita a música original, não tinha a mesma conotação que ela ganha trazendo agora, né, junto com o restante da letra. Então é muito importante você destacar, porque isso cai em Enem, isso cai em vestibular, isso cai em tudo que você for ver. Você só consegue analisar o significado de uma frase dentro de um contexto. Grava isso. O contexto muda tudo, cara. Muda tudo. É por isso que língua portuguesa, isso que a gente está fazendo aqui, é completamente diferente de qualquer outra disciplina. Você estudar língua portuguesa e literatura não é que nem você estudar biologia, não é que nem você estudar química, não é nem que nem você estudar história e geografia, são coisas diferentes. A importância que o contexto tem para nossa área é total, cara. Tanto que você pode ter uma regra, como a gente vai ver hoje, aqui, que ela se altera, dependendo do contexto. Hoje eu vou trazer para você aqui, além disso que eu comecei falando, dúvidas que eu acho que nem você sabe que você tem. Quer ver só? O trecho que eu quero destacar, que é mais pro final da música, né? Quando entra a Pablo Vittar pra cantar, permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Esse verso é repetido ao longo de toda a letra. Eles são coadjuvantes, não melhor figurantes, que nem devia estar aqui. Permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. O que esse verso mostra, né? Você precisa dar voz para as pessoas que estão sofrendo preconceito. Então ela diz, permita que eu fale, eu quero falar, não as minhas cicatrizes falarem por mim. As minhas cicatrizes nem tinham que estar aqui. As cicatrizes representam o quê? Agressões, a dor que eu sofri e que deixou marcas. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. E aí quer ver como o contexto altera tudo? Que figura de linguagem você atribuiria para as minhas cicatrizes falando? O que você acha que é? Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Eu falar é sentido literal, não há figura de linguagem. Cicatrizes falando é o quê? Qual é a primeira figura de linguagem que te vem à cabeça? Na minha vem personificação. Cicatrizes são coisas que não falam. Eu atribuir uma voz a elas é personificar. Mas aí eu pergunto pra você,
Não poderia ser também uma metonímia? Lauro, como assim metonímia? Pra quem não sabe o que é metonímia é quando eu digo, pessoal, só um pouquinho que eu vou tomar aqui uma caneca de café e já continuo. E aí eu tomo um gole. Tomar uma caneca de café, você não toma a caneca, né? Você toma o café que está contido na caneca. Isso é uma metonímia. Quando você diz, eu adoro ler Paulo Leminski, você não está lendo o Paulo Leminski, poeta da poesia marginal. Você está lendo os poemas dele. Metonímia é quando você usa algo para se referir que é muito próximo daquilo que você está falando, como se fosse uma parte pelo todo. Por exemplo, eu pergunto, quando eu digo permita que eu fale e não as minhas cicatrizes, eu não estou interpretando as cicatrizes como uma parte minha e que algumas pessoas acreditam que as cicatrizes falam por mim, ou seja, me representam como um todo, mas eu estou pedindo justamente para que você não considere as cicatrizes como me representando? Não poderia ser uma metonímia? Professor, mas a intenção do seu projeto era me esclarecer dúvidas e na verdade ele está me deixando com mais dúvidas. Mas isso que é o legal da interpretação literária. Você já leu O Curtiço, de Aloysio Azevedo? Com certeza, obra extremamente famosa do naturalismo. Em um determinado trecho de O Curtiço, ele diz assim: e o Curtiço abria as suas janelas para observar a todos que passavam. O Curtiço abria as suas janelas. Que figura de linguagem é essa? Na primeira interpretação que a gente tem, o Curtiço abrindo as janelas é uma personificação. Afinal de contas, o Curtiço é um lugar e eu estou atribuindo vida a ele. Tanto que quando a gente tem aulas de literatura, é muito frequente a gente dizer que o Curtiço é um organismo vivo. Ele é como se fosse um personagem da própria obra, talvez até o personagem principal, porque eu estou atribuindo vida a ele. Mas aí eu pergunto, na hora que o Curtiço abre as suas janelas, a gente interpreta que uma das principais características do naturalismo, estou revisando com você essa escola literária, é o quanto nós somos influenciados pelo meio. Tanto que nessa obra, O Curtiço, todas as pessoas que não moravam no Curtiço e passam a morar lá, alteram o seu comportamento. Já percebeu isso na obra? Então, o Curtiço abrindo suas janelas não poderia representar que as pessoas estão abrindo as janelas, as pessoas que moram no Curtiço, e eu represento elas como se fossem o próprio Curtiço, numa mistura, da mesma forma que eu relaciono eu com as minhas cicatrizes? Isso não poderia ser uma metonímia? Professor, o senhor tá explodindo na minha cabeça agora. Eu tô ficando mais confuso do que eu já tava. Professor, tá chegando o Enem, eu tô revisando as últimas coisas que eu preciso pra passar na prova e agora o senhor tá me deixando com dificuldade entre figuras de linguagem. Ainda bem que eu tô aqui. Ainda bem que você não foi pro Enem sem esse vídeo. Você não pode ir para a prova do Enem com a visão de que o que o Enem vai cobrar de você é: aqui tá o verso, responda, é uma metonímia ou é uma personificação? Não é isso que importa. Atenção, o Enem não está preocupado com a droga da nomenclatura da figura de linguagem, com você saber o conceito técnico, se é um ou se é outro. Isso não é uma prova de biologia. Na prova de biologia você tem que saber se a organela citoplasmática é um lisossomo ou um complexo de Golgi. Aqui não importa. Aqui o que importa é o efeito de sentido pro texto. Você consegue entender que na obra O Curtiço, eu nomear o Curtiço como um personagem mostra a influência que o meio tem sobre a gente? Então é isso que importa. Você consegue entender que quando eu falo que eu quero eu falar e não as minhas cicatrizes, a representação disso é que para muitas pessoas as cicatrizes me definem quem eu sou e eu não quero que elas me definam? Eu sou mais do que as minhas cicatrizes? Lê o resto da letra. Permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba a nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar o pouco de bom que vivi. Ou seja, por mais que eu tenha sofrido preconceito, eu também vivi coisas boas. Eu não me resumo às minhas cicatrizes. Permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir. Permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Não importa se é uma personificação ou uma metonímia. Importa que você entenda que as cicatrizes não podem definir a pessoa. E é isso que o Enem tá cobrando de você. E é por isso que a forma de estudar mudou. E é por isso que a forma que as provas cobram mudaram.
Porque nós não queremos mais alunos que memorizem conceitos e vomitem o que memorizaram na prova. Se você está tendo aula de memorização de conceitos para linguagens, você está tendo aula errado. Professor, o senhor não pode criticar os outros professores que estão dando aula com memorização. Claro que eu posso. Porque você fica lá decorando uma lista de coisas para memorizar e não é isso que a prova cobra. Não é isso que a prova cobra. O que a prova cobra é como você vai usar esses conceitos para fazer uma interpretação melhor. Então, quando eu trago conceitos literários aqui que se aproximam, como a figura de linguagem, personificação e a metonímia, tanto na letra quanto em O Cortiço de Aloysio Azevedo, eu não estou preocupado com a definição técnica, eu estou preocupado com o valor que isso tem no texto. E isso é sensacional. E aí eu falei um pouco e dei um exemplo de Paulo Leminski, né? E essa letra, essa parte da letra pelo menos, mas toda a letra de Amarelo, poderia tranquilamente se classificar como poesia marginal, que a gente tem aí Paulo Leminski, Chacal, vários outros autores. É total relação com a poesia marginal, porque a poesia marginal é isso. É uma poesia carregada de crítica social e fala principalmente de assuntos que estão às margens da sociedade, como o preconceito. Denunciar o preconceito, criticar isso, tratando desses temas, falando com essa crítica muito forte, é conceito clássico de poesia marginal. E a gente aproveita para falar, né? O papel da crítica social na literatura. Até o romantismo, a gente tem muito pouca crítica social. O realismo e o naturalismo começam a trazer isso um pouco. O pré-modernismo se caracteriza mais fortemente por ser uma poesia de crítica social. E aí sim, com o modernismo e com a literatura contemporânea, a literatura ganha esse papel de sociedade, né? De usar a literatura como denúncia. A gente tem que usar a arte a nosso favor para expor tudo isso que acontece, como os preconceitos que estão aqui carregados em toda a letra. Mas eu queria, para a gente encerrar num clima interessante, mostrar que, né, falei bastante da importância dessa letra e qual é o sentido dela e o que ela tem, mas eu queria falar para você, vestibulando agora, se você está vendo esse vídeo no momento em que ele foi publicado, ou perto do momento que ele está publicado, eu separei ele para ser publicado muito próximo da prova do Enem, né? E eu queria que você interpretasse quanto esse refrão, ele tem mais um sentido ainda, né? Assim como ele tem vários. Ele tem o sentido que foi composto pelo Belchior há muito tempo, ele tem o sentido que o Emicida deu para ele nessa música aqui, e você pode interpretar ele também para sua vida, né? Para sua vida de vestibulando. Porque o vestibulando, eu sempre comento isso com meus alunos, ele é um sofredor solitário, né? Só outros vestibulandos entendem o sofrimento de um vestibulando. Porque para as pessoas que não estão vivendo aquele momento do vestibular, do Enem, para elas é um sofrimento meio, tá, daí, é uma prova. As pessoas que não estão vivendo aquele momento costumam dizer, Enem tem todo ano. Se você não passar esse ano, o ano que vem tem de novo. Cara, não é isso. Qualquer pessoa que está vivendo esse contexto agora sabe que não é todo ano, é muito difícil passar por isso. Quando a gente está nessa época de vestibulando, fazendo a transição, claro, pode ser que depois de formado, daqui a 6 anos na faculdade, a gente tenha outros problemas e olhe para trás pensando, pô, eu ficava surtado com o Enem, não tinha porquê, nem era tanto assim, mas hoje, você que está assistindo esse vídeo, é o maior problema que você tem que enfrentar e você provavelmente está com muito medo de não passar. Então, se você interpretar essa letra do ponto de vista de um vestibulando, tenho sangrado demais e tenho chorado pra cachorro, é claro que a gente não vai entender o sangrado aqui no sentido literal, como poderia ser o sentido da letra, o preconceito hoje mata, faz as pessoas sangrarem, mas num sentido figurado, né? Eu sei que você tem sangrado bastante. Eu sei que não foi um ano fácil, eu sei que você está enfrentando muitas dificuldades e eu sei que você tem chorado pra cachorro. E eu sei que escondido em casa, na hora que você tá ali, começa a te bater um desespero. E eu sei que ano passado você morreu. Claro que num sentido figurado, eu sei que ano passado não deu certo. Se você tá vendo esse vídeo hoje, provavelmente ano passado não deu certo. Ano passado você não conseguiu ser aprovado, você não conseguiu aquilo que você queria. Então a mensagem final que eu quero te deixar é que ano passado a gente morreu, mas esse ano não, cara. Esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. O Enem tá chegando e você tem que arrasar nessa prova, cara. E você vai arrasar nessa prova. Você tem que confiar em você. Só porque você sangrou demais, só porque você tem chorado pra cachorro, só porque ano passado você morreu, só porque o estudo esse ano não foi como você esperava. Eu tenho certeza que você idealizou uma preparação no início do ano e não aconteceu tudo como você queria. Tá tudo bem, mas esse ano a gente não vai morrer, cara. A gente não vai morrer na praia, a gente vai conseguir a nossa vaga. Pensa
Você chegou até aqui, se você assistiu todos os vídeos que eu preparei com carinho pra você, você se preparou pra tudo que você tem que enfrentar nessa prova, você tá muito mais preparado do que você tava no passado. Essa é a mensagem que eu quero mostrar. Ano passado você morreu, o Enem não rolou, e você tava menos preparado do que você tá agora. Professor, mas eu não tô tão preparado quanto eu queria. Eu sei. Atenção. Todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora estão pensando que não estão tão preparadas pro Enem quanto queriam. E tá tudo bem. Porque você tá mais preparado do que ano passado. A situação nunca vai ser a ideal. Só que você tem que bater no peito e dizer: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Vamos pra cima dessa prova, vamos quebrar tudo nesse Enem, vamos mostrar que a gente estudou, que a gente se dedicou, que as condições não são as ideais. E por mais que não sejam as ideais, isso não vai impedir a gente de lutar. Eu tenho certeza que você vai fazer um Enem incrível e eu vou ficar torcendo aqui pra você conseguir a sua vaga. Valeu? E espero não precisar te ver mais, espero que você arrase nessa prova, mas se você precisar, eu vou estar aqui com um podcast, com um vídeo no YouTube, com um curso. Você pode me procurar em todas as redes sociais que eu vou te ajudar da maneira que eu puder até você conquistar o seu objetivo. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Até. Me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado: Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Loucura. Aconteceu? Surtou?